Caramba! Quem mais faz pressa aqui hoje é o Jorge, né? Mas cadê ele? Não entrou ainda. Daqui a Vamos pouco lá. ele aparece. Começou. Cadê? Tá gravando. Do livro Vinha de Luz, Psicografia de Franciscano de Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição 81. Estejamos certos. Porei minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos. Paulo, Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 16. As instituições humanas vivem cheias de códigos e escrituras. Os templos permanecem repletos de pregações. Os núcleos de natureza religiosa alinham inúmeros compêndios doutrinários. O Evangelho, entretanto, não oculta os propósitos do Senhor. Toda movimentação de páginas rasgáveis, portadoras de vocabulário restrito, representa a fase de preparo espiritual, porque o objetivo de Jesus é inscrever os seus ensinamentos em nossos corações e inteligências. Poderemos aderir de modo intelectual aos mais variados programas religiosos, navegarmos a pleno mar da filosofia e da cultura meramente verbalista, com certo proveito à nossa posição individual diante do próximo. Mas diante do Senhor, o problema fundamental de nosso espírito é a transformação para o bem, com a elevação de todos os nossos sentimentos e pensamentos. O Mestre escreverá nas páginas vivas de nossa alma os seus estatutos divinos. Tenhamos disso a certeza. E não estejamos menos convencidos de que, às vezes, por acréscimo de misericórdia, nos conferirá os precisos recursos para que lavemos nosso livro íntimo com a água das lágrimas, eliminando os resíduos desse trabalho com o fogo purificador do sofrimento. Senhor, mais uma vez nos encontramos reunidos para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Reunidos ao derredor das palavras do Mestre, dos seus ensinamentos, buscando a cada dia fortalecê-las dentro de nós e colocá-las em nossas mentes e em nossos corações. Sabemos que não é fácil. Temos a certeza de quão difícil isso se torna, dia após dia, em que nos defrontamos com os ensinamentos do Mestre e a vida cotidiana em sociedade. Mas não podemos desistir, por mais difícil que possa parecer. Precisamos erguer as nossas cabeças na direção do alto e seguir em frente, com a certeza de que conseguiremos, sem pressa, sem cobrança, mas com muita convicção. Gostaríamos que muitos estivessem conosco nesta noite, mas por motivos diversos não puderam estar. Mas aonde quer que estejam, que recebam as emanações que se farão através das palavras que aqui forem lidas e do estudo que for realizado. Na presença desses amigos que vêm do plano espiritual, nós vamos dar início às atividades desta noite de estudo. Que assim seja, que assim se faça, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Frânio. Boa noite, Elisa. Boa noite. Pois bem, nós estamos hoje no Evangelho segundo o Espiritismo e me veio aqui na cabeça uma coisa, mas no meu livro não está ali, porque eu precisava pegar, mas deixa para lá, nós vamos falar. Estamos no capítulo 19, é o Tormentos da Obsessão, mas aí eu teria que ver, né, Elisa? Sim, aí você teria que ver, porque eu não vou saber onde é que é.
Pois é, mas deixa eu só falo, só comento. Tá. Nós estamos no capítulo 19, item 8. Capítulo 19, item 8. É isso? Isso, o estudo de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 19, a fé transporta montanhas, no item 8, que é a parábola da figueira que secou. Isso. Podemos? Por mim pode. Podemos, Consuelo? Sim, podemos. Então, vamos lá. Quem cala, consente. Ela ficou calada, podemos. Quando Não, saiu vocês não estão me ouvindo, não? Então, Agora estou. Ah, tá. Eu falei sim, podemos. eu Tá bom. ouvi, não, eu ouvi, tanto que eu comecei a ler. Ah, então Quando tá. saíam de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se. Ao ver se acharia alguma coisa, tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade, que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. Marcos, capítulo 11, versículos de 12 a 14 e de 20 a 23. Essa é uma parábola que, se a gente levar ao pé da letra, né, vai ficar meio confusa. Mas há algumas coisas aqui que ao pé da letra é muito interessante. Se Jesus viu a figueira e vamos fugir vamos ler a letra, vamos pela letra. Diz que a letra mata, mas vamos lá. Se Jesus viu a figueira, se aborreceu com elas, tudo, olha só, pela letra, e falou, né, que ninguém come o seu fruto, e amanhã, no outro dia ela amanheceu seca, nós estamos vendo aí uma questão de magnetismo. Né? Isso é uma coisa muito importante, porque vocês duas se lembram que lá no Maria Vaz, há muitos anos atrás, né, nós comentamos, várias pessoas comentaram, né? Não foi só no estudo, não, mas depois nós também no estudo comentamos. Você lembra da questão da água? Vocês estão lembrados daquele japonês que fez um estudo complexo sobre Lembro. as nossas vibrações? Lembro sim. Lembro sim. Né? E isso aí, né? Se nós, que nem sabemos ainda lidar com esse tal de magnetismo, podemos influenciar tanto o ambiente onde nós vivemos. Eu não falo só, podemos falar dentro da nossa casa, do nosso trabalho, aonde estivermos. E, logicamente, os milhões e bilhões de habitantes de um mesmo planeta, né, se unirem inconscientemente, pelo pensamento. Aí cria aquela tal da psicosfera que a gente tanto fala. Então, vejo o poder, né, do nosso magnetismo, como influencia muito as nossas vidas. Olha só, né? Estamos lendo a parte literal da parábola. A parte literal. Se é uma parábola, não é um fato que, né, geralmente não aconteceu como está ali. Se lembra da parábola do bom samaritano? Né? Aquilo foi um caos que Jesus criou na hora lá e contou para a gente. Né?
Então, se essa parábola fosse como está escrita, nós estamos vendo aí a força do magnetismo que Jesus está nos demonstrando. E já é uma coisa muito interessante. Uma coisa interessantíssima para nós, porque bate muito com o nosso dia a dia, com os nossos momentos. Né? Aquela mudança de pensamento de elevado para lá embaixo, né? Que nós somos, no fundo, todo mundo é um pouco assim, é bipolar que fala, né? Bipolar, né? Está aqui rindo, daqui a pouco está com raiva, daqui a pouco está, né, se emocionando, etc. Então, a força dessa parábola tem essa parte científica dela é muito interessante para a gente. A gente tem que prestar muita atenção sobre essa questão do magnetismo. A influência que nós colocamos no nosso viver. Nós comentamos um dia desse sobre aquele, né, eu vejo o pessoal orando lá antes de almoçar, né? Olha só, que bom, que fluidos bons que eles estão lançando na refeição deles. E que eu só faço quando eu vejo. Tá, Elisa? Ai, ai, ai. Tá? Então, se a gente for comentou uma coisa, né? Mas vamos voltar agora. Vamos voltar agora sobre o simbolismo da parábola. Bom, veja bem. Primeiro fala assim: ele olhou para uma figueira. Só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Se não é tempo de figos, logicamente, né, ela estaria frondosa para, na época certa, dar seus frutos. Mas não era tempo de figos. Aí a gente já começa a pensar, né, onde vai essa parábola? O que é, né? O que é ser frondoso? Tá? O que é ser frondoso? Né? Que ninguém coma fruto de ti. Outra coisa interessante, que ninguém coma fruto de ti. Tá? No dia seguinte, viram que secaram a terra raiz. Isso aí que é intriga. Secaram a terra raiz. Nós somos reencarnacionistas. Né? Aí depois ele vai falar sobre a questão da fé. Depois vai falar sobre a questão da feira. E olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Bom, em primeiro lugar, nós podemos falar sobre essa questão da figueira que secou. Nós já falamos também nos estudos anteriores. Foi na sua casa, Elisa, que nós falamos sobre isso. A mímica, que a gente fala sobre parábola. Pois não, eu não estou com o evangelho aqui. Você tem aí algum evangelho aí na mão, Elisa, aí perto? Você quer evangelho de quê? Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Eu deixei a Bíblia lá dentro, o evangelho está lá em cima. É. Tu tem aí, Conselho, se tiver também? Se não tiver, é só ouvir. Aonde, Atos? Eu vou olhar aqui no... 21, capítulo 21. Vou olhar no Fala, deixa eu falar baixinho. A Margarete não vai alcançar. Vou lá pegar, tá? Caraca. Peraí, deixa eu achar aqui o capítulo 21. Capítulo 21. Pronto. Achou, Elisa? Achei. Qual versículo? É a viagem para Jerusalém, né? Oi? É o versículo 7. 7. Não, desculpe, é versículo 11. Desculpe. 11. Onde que eu arrumei 7? É 11. Tá certo. Não, vamos começar, peraí. Não, vamos começar mesmo. Vamos no 8 mesmo. No 8, senão não vai entender a história. Vamos no 8. É do Uma 8. decisão, por favor. Tá, então é do 8 até o 12, eu acho. Bom, vamos lá. Eu tô com esse aí também, tá? Do Haroldo Dutra. Isso. Então, o capítulo é a viagem para Jerusalém, versículo 8. No dia seguinte, saímos e fomos para Cesareia. E, entretanto, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, permanecemos com ele.
Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Permanecendo ali mais dias, desceu da Judéia um profeta de nome Ágabo. Vindo até nós, tomou o cinto de Paulo, amarrou seus próprios pés e mãos a ele e disse: O Espírito Santo diz: assim, os judeus amarrarão em Jerusalém o varão de quem é este cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Assim que ouvimos essas coisas, tanto nós quanto os habitantes do lugar imploramos para ele não subir a Jerusalém. Bom, até aí. Então, veja bem, Ágabo chega, ele está na casa de Filipe, né, o Filipe tinha 4 filhas. Essa questão de virgindade aqui, gente, tá? É aquela mesma questão da Maria, tá? A virgindade aqui é que no hebraico antigo havia 2 palavras para a virgindade. A palavra betulá, que é virgem, a outra eu não me lembro. Era virgem por ser pura, tá? Digamos, para nós, os completistas, reencarnantes completistas, e dificilmente errava, se errava, poxa, foi assim, realmente algo muito, muito assim, sem querer e tal. Quer dizer, eram virgens, porque eram puras. Não tinha maldade, né? Malícia, não tinha malícia. Isso, e veja bem, seguiam pura mesmo as leis divinas. Tá? Elas não saíam fora da lei. Então, elas eram virgens porque não tinham pecados. Esse é o caso de Maria. Né? Que se faça em mim a vontade do Senhor. Ou seja, ela estava pura para receber. Não, qualquer espírito que fosse, ela estava pura. Maria, no caso que eu estou falando. Então, o Filipe tinha 4 filhas, né, puras. E ele também era um cara, um excelente médico, porque tinha um ambiente maravilhoso. Aí vem esse Ágabo pega o cinto, se amarra, se joga no chão, se contorce e fala: o dono desse cinto, que é Paulo, acontecerá isso com ele. Né? Assim os judeus amarrarão em Jerusalém o varão de quem este cinto entregarão na mão dos gentios, ou seja, aos romanos. O que ele fez aí? Um teatro, uma mímica. Tá? Nós comentamos, não sei se você lembra disso, Elisa, na tua casa, sobre essa questão da mímica, da parábola mímica. Quando Jesus, lembra? Quando Jesus está no templo de Jerusalém, entra no templo dando cabo de arraia, mortal, capoeira, né? Tá, já sei. Isso também foi uma parábola. Na entrada no templo, não é isso? Foi mímica. Jesus jamais faria isso. Dos vendilhões do templo, não é isso? Então, existia no judaísmo antigo essa questão de parábolas de mímicas. Né? Havia um teatro, né? Para passar uma informação com mais. Né? A pessoa, nossa senhora, né? Houve uma, eu não lembro qual dos 3 profetas. Se é Isaías, se é Jeremias, se é Ezequiel. Tá? Eu não me lembro. E tinha que passar um recado muito importante. Esse recado era tão importante que causou, tá? Eles não respeitaram o recado, causou, tá? A escravidão dos judeus durante 300 anos na Babilônia. Olha a importância desse recado. E Isaías chegou, né? Deus fala para ele, vá para Jerusalém, tire tua roupa na praça. Não sei se é Isaías, não, está falando Isaías, é um dos 3 profetas. Tira a sua roupa na praça. Opa, tirar a roupa? Sim. Lá ao meio da praça, como tu nasceu. E passa o recado que eles não têm condições de encarar os babilônios. Deu um recado. E aquilo impressionou o povo quando viu Isaías, né, o profeta peladão, e ele passou o recado. Mas eles não obedeceram o recado. Né? Foi uma forma de chamar muita atenção para que o recado ficasse gravado. Não foi bem gravado. O que aconteceu? Eles caíram na mão dos babilônios, 300 anos de escravidão. Porque eles não tinham condições de brigar contra os babilônios. Vai fazer quando tu não pode com o inimigo, junte-se a eles, não é isso?
Eles tinham que dar um jeito de não brigar. Brigaram. Então, essa palavra da figueira que secou, essa questão aí do que secou a raiz, etc., é uma forma simbólica. Por quê? O que é que Jesus está falando aqui? Tá? Só achou folhas, ou seja, viu uma árvore frondosa, vistosa. Vamos botar no Espiritismo isso, para a gente simplificar? Vamos botar um grande orador, né? Que arrebenta, faz aquelas oratórias que todo mundo se comove, todo mundo chora. Afrânio, só o meu ou realmente teu som tá baixo pra caramba? Está ouvindo, Elisa? Bem ou mal? Eu estou ouvindo bem. Tá? Então deve ser aqui, tá? Eu vou procurar, tá bom. Eu estou te ouvindo bem, Consuelo. É. Então, onde foi que eu parei? Na questão das folhas. No livro, esse que eu ia falar, Tormento da Obsessão, do Divaldo, né? Se lembra do Ambrosino, Elisa? Sim. O grande orador, escritor de livros. Onde é que ele estava? Muito mal no hospital. Não era isso, no Hospital Esperança? Eu ia falar agora o nome do... Você não me deixou terminar. Do Hospital Esperança. Por que ele estava lá? Você está lembrada, mais ou menos? Por que ele estava lá? Não. Porque ele falava e não fazia. Então ele era o quê? Uma árvore uma figueira frondosa. seca. E o que é que aconteceu com ele? Não secou ele, infelizmente? Não teve que ir para regiões pesadas? Para depois ver alguém com pena dele levar ele para o Hospital Esperança? E a próxima reencarnação dele, logicamente, pode ser até boa, mas ele tem esse resgatezinho aí. Por quê? Olha só achou folhas, porque não era época de frutos. Ou seja, Jesus vê quando nós estamos só falando de boca para fora, qualquer espírito superior vê. Ou seja, só tem folha. Porque nós ainda não estamos ainda produzindo frutos. Ou seja, nós ainda não estamos praticando o que nós falamos. Essa é a história da parábola da figueira. Tá? Só que está mostrado aqui de uma forma dessa tipo mímica. E a parábola aqui que vai aparecer daqui a pouco no Evangelho segundo o Espiritismo se chama esterilidade. É um médium que senta à mesa, daqui a pouco está se achando importante, daqui a pouco está, né, fazendo um trabalho lá fora até cobrando, ou então acha que só vai receber espírito elevado, não quer dar a vez para o irmãozinho, ou então não tem uma vida regrada sabendo da responsabilidade que tem. Olha só, isso é o quê? São figueiras. Ou só quer receber espírito, né? Sentar na mesa, receber espírito, não quer estudar. Quer trabalhar. Deixa eu só perguntar uma coisa para você, Afrânio. Então, você quer dizer que tudo quando Jesus entra no tempo e vira tudo, e isso é mímica, isso é um show, isso é um exagero. Simplesmente, de repente, virou uma banquinha. Entendi. Né? Não foi aquele exagero que fala a Bíblia. O povo aumenta, não inventa, não é isso? Entendeu? Aí ficou, Jesus não era disso, nós sabemos. Né? Eu disse ao Consuelo que deu cabo de arraia mortal que nem na capoeira, né? Algo. Então tudo que for grandioso como um show seria o exagero para chamar mais atenção para você prestar mais atenção, seria isso, mais ou menos. Prende atenção, na verdade é essa, né? Nós gostamos mais disso. O que é que o Ágabo, aí nessa questão do Paulo, quando chegou Paulo, olha só, você vai ser preso, tá? Eu estou aqui, eu recebi aqui uma mensagem que você vai ser preso e vai ser entregue aos romanos. Não, ele se amarrou com o cinto do Paulo, né? Olha, você é o dono desse cinto, ou seja, para impressionar. Entendi. Né? Para impressionar. E ele tinha um ambiente maravilhoso para dar mensagem sem precisar impressionar, que eram as filhas de Filipe, puras, o próprio Filipe. Olha só, mas ele preferiu fazer de forma que impressionasse e quem passaram para nós através o Lucas passa para nós através do Atos dos Apóstolos. É muito interessante. Né?
Então, a questão dessa figueira aí que secou é toda essa aí, essa questão da esterilidade nossa, digamos assim. Porque somos frondosos por fora, né, mas não produzimos frutos. Toda vez que a gente pega o Evangelho de Jesus, já notou que sempre tem algo por trás. Isso vai estar falando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu só falei mais na questão do simbolismo aí da figueira. Tem sempre uma coisa assim que, pô, aí a gente pensa, meu Deus do céu, falta muito para mim, né? Mas pelo menos nós já sabemos, então falta menos. Pior são aqueles que não sabem isso. Vão ler a parada da figueira que secou pela letra. Aí tenho certeza que nós já estivemos também nessa situação, deve ser bem pior. Nós estamos começando a ter olhos de ver. Né? Então vamos lá. Tá? Deu para pegar aí a mensagem, gente? Mais ou menos o que é? Reconstruindo. Entendi, sim. Sim, sim. Bom, então vamos agora ler o item 9, né? E vamos continuar, eles vão falar mais ou menos isso, sobre essa questão aí da esterilidade. Tá? Daqui a pouco aparece a palavra. Homens de pouca fé, homens bullying. Vamos lá, item 9. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando prescrutadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. E Jesus, segundo eu li aqui na carta aos Hebreus, né, de Paulo, o que Jesus quer? Que fique no nosso coração as palavras dele, né? Na nossa inteligência, no nosso coração. Na entrada aí, né, do vinha de luz, né? É isso aí, né? É isso que ele quer, que atue aqui, não somente aqui. Aqui é o começo, a pergunta 780 famosa, né? Aqui é o começo, mas tem que atuar mesmo aqui, que é realmente a transformação, né? Está escrito aqui, ó. O mestre escreverá nas páginas vivas de nossa alma os seus estatutos divinos. Porque é o que ele espera, né? Que esteja escrito no nosso pensamento, no nosso coração. É basicamente o que falta aqui, exatamente. Bom, continua. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé. A fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé, numa palavra, que transporta montanhas. São árvores cobertas. Só uma coisinha. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas correntes, barras e sólidas. Que geralmente, quando a gente, né, eu não falo a gente porque, de repente, se hoje nós fazemos ou não fazemos, não, mas vamos botar nós. Criamos algo que não há um pedestal, um pé, uma base sólida. Isso é nosso. E a gente, justamente por ter ou desconhecimento de causa, ou porque não ter, né, não aceitar aquilo que nos trazem, que é essa fé, ter fé naquilo que nos traz, as realidades, né? A gente vê dentro da casa espírita isso. Eu gosto sempre de botar a casa espírita nesse rolo aí. Tem gente que, pô, infelizmente, vai para a casa espírita quê? Querendo ver lá os nossos irmãozinhos, lá os médios, receber nossos irmãozinhos. É um sistema que eles criam para eles mesmos, que nada interessa o trabalho nem o estudo.
São fenômenos. Então a gente vai vendo que falta isso aí, é a fé. Porque isso aí vai me levar aonde? Ficar vendo fenômeno? Lugar nenhum. A não ser que eu veja, que nem o Kardec, peraí, o que esse espírito está falando é muito importante. Vou estudar isso. Eu estou dando um exemplo aqui desses sistemas que nós criamos. Nossos problemas, criar algo que nos satisfaça. E não que. Isso, fala aí para mim que de vez em quando minha língua não dá. Essa enrolou. Não, é aquilo que nos agrada, né? Aquilo que nos agrada. Que nos convém. Que nos convém. Não necessariamente aquilo que é o que espera Jesus de nós. Porque o que nem sempre, ou digo mais, na maioria das vezes, o que nos convém, nos agrada, não tem nada a ver com o que tem que ser. Impressionantemente, né? Tudo posso. Tudo posso. Tudo posso naquele que me fortalece, que tem no Evangelho, né? Eu tudo posso naquele que me fortalece, mas dentro da lei. Né? Não, eu tudo posso. Tudo posso que eu tô falando. Sim, mas os dois têm um pouco a ver. Porque tudo posso naquele que me fortalece dentro da lei. E Paulo acrescentaria: tudo posso, mas nem tudo me convém. Porque nem tudo está dentro da lei. Entendeu? Exatamente. Aí a gente pensa assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente leva logo para a questão material. Posso todas as coisas. E não é nada disso, né? A gente pensa pequeno, a gente encarcera o pensamento no materialismo, né? A gente não deixa ele voar, passar da janela. É a questão que falou na aula passada, a fé raciocinada, né? Porque se tudo posso que leva para o material, o que é? A fé sem raciocínio. Sim. Não? É isso aí, vamos lá? Vamos. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Por isso que Jesus as condena à esterilidade, porquanto dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas, que nem o bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens, deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Tudo isso um dia acaba, né? Por isso que no Livro dos Médiuns os espíritos falam, é melhor rejeitar, né? Rejeitar uma questão da verdade e da mentira, agora eu me enrolei. Rejeitar 10 verdades e aceitar uma mentira, não é isso? Porque uma mentira repetida várias vezes acaba virando uma verdade. Aí você é obrigado a aceitar numa coisa que é. E no futuro nós vamos descobrir o quê? Que essa verdade aí não é verdade, ela mesma acaba se destruindo, né? Vai se acabar. É o que está falando aqui, né? Tudo que for fora da lei divina acaba porque é criação nossa. Inclusive o tal do próprio mal, né? Nós falamos, o próprio mal é criação nossa. Deus permite? Sim, nós temos que aprender. Se nós escolhemos o caminho pior para aprender, nós vamos aprender. Esse que é o detalhe mais interessante. Né? Vamos aprender mesmo. E depois a gente vai sentindo o couro. E aí sim, vamos embora. Vamos partir para o outro lado e vamos embora. A parte de sentir no couro é que é ruim. Pois é, mas não tem outro jeito. Que é na carne que a gente sente mais, né? Nossa, eu que digo. Meu couro está tão dolorido ultimamente. Nossa. Podemos ir para o item 10? Podemos. Item 10. Os médios são os intérpretes dos espíritos. Supra nestes últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Daí vem o serem dotados de faculdades para esse efeito.
Nos tempos atuais, de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento. Há-os por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Se, porém, Bom, eles desviam... vamos fazer uma perguntinha aqui agora. Então, o médium tem essa missão. Está lá em cima falar uma coisa interessante, né? Daí vem os serem dotados de faculdades para este efeito. A causa não é deles, mas eles trazem um efeito, né? Os espíritos utilizam. Aí eu lhe pergunto, vamos voltar para casa, não vou falar de médium de outros lugares, não. Vou falar do médium espírita. Será que a maioria dos médiuns espíritas sabem por que são médiuns? Porque estão nessa situação momentânea de mediunidade ostensiva? Sabe o projeto reencarnatório? Sabe como funciona a ligação perispírito-corpo para que dê vazão, para que o espírito possa utilizá-lo? Aquela frouxidão tal que nós vivemos na evolução dos mundos? A pergunta é, será que dentro das casas espíritas, os médios sabem disso? Fala, pastor. A primeira coisa que a gente aprende, você perguntou por quê, o porquê é que os médios são os maiores devedores. Eu acho que eles esquecem, nós, né? Porque eu me coloco nesse lugar. É porque nós esquecemos que nós temos um carnê muito maior do que aqueles outros que não têm uma mediunidade tão ostensiva. Então, eu acho que a gente deveria, eu estou falando nós médiuns, né? Baixar um pouco a bola, porque são os maiores devedores, né? E isso quer dizer que nós machucamos, entre aspas, o pecar, né? Pecamos, assassinamos, roubamos muito mais do que os outros, né? Já que nós somos os maiores devedores. Então, essa crista devia ser bem menor do que é, né? Porque é o primeiro ensinamento dentro da casa espírita é esse. Nós somos os maiores devedores. Eu acho que se esquecem disso, nós esquecemos disso, e a bola fica muito alta. Mas essa bola devia baixar bastante, igual a de Chico, né? Que não tinha bola nenhuma, né? E era um senhor médium, e lembrar disso a cada segundo que sentar numa mesa, né? O problema, Consuelo, é que a mediunidade, a existência dela, né, ostensivamente falando, aguça a vaidade. E muitos dos nossos companheiros médios ostensivos se acham até missionários, se você quer saber. Por incrível que pareça. Porque é uma grande diferença, né? Entre ser médio e ser missionário. Pois é uma grande diferença. Assim, isso que você está falando de baixar a bola e tal, seria importante que as pessoas entendessem que esse médio não é nada demais. Nada de diferente temos em nós. E quando nós começamos a achar que realmente somos diferentes, é que a nossa vaidade vai lá em cima. E que a gente pode perder isso da noite para o dia, né? Também. A gente estraga tudo. A gente sempre estraga tudo. E o pior de que perder é não perder e mudar os espíritos que nos assistem. Isso é pior. Exatamente. É bem pior. Tá? Quer dizer, mas eu tenho certeza que dentro das casas espíritas, muitos médios não estudaram, ou entrou por aqui, saiu por ali, quando ouviram alguma palestra, não sei. É interessante isso. Tá? A responsabilidade. Aí se torna o quê? O médium estéril. Olha só que palavrinha
chata, né? Estéril. Não vai dar frutos. Né? E muitos dos que sabem isso, que a Consuelo falou aí, que é uma grande realidade, também não sabem a questão científica. Quando reencarna, está lá no livro Evolução dos Mundos, que todo mundo acha que aquele livro é muito difícil, né? Vem de acordo com as necessidades, com o perispírito naquele lugar mais, tipo os nozinhos mais folgados, etc, etc. Não sabe nem a parte científica também, não entende, né? Está na pergunta 447, se não me engano, do Livro dos Espíritos, que fala que a mediunidade ela parte mesmo da organização física, que é preparada para ela. Quer dizer, e olha que é a importância do médium, o trabalho do médium, no caso. Do médium, não. O médium importante não existe. O médium tem que ser que nem a Lourdinha, humilde. Tem que ser, mas o que acontece? O médium acha que ser médium é ser importante. Eu até falei Por errado aqui, incrível a que importância pareça. do trabalho dele, né? Mas ele acha que ele é importante. E às ele é vezes, estrela. Assim, ele acha que ele é imprescindível. Que ele que faz com que... E tem uma coisa que é pior ainda, que é os outros encherem a bola dele e falarem que o trabalho dele é fantástico. Que aí, se o trabalho dele era fantástico, vira um trabalho medíocre, por causa dessa encheção de bola que as pessoas fazem. Né? Então vai chegar o dia, como naquele livro, Tormentos da Obsessão, não, Tormentos da Obsessão. Não. Esse aqui, como é que é o nome desse livro aqui? Trilhas da Libertação. Trilhas da Libertação, que é o quê? Inflou o ego dele, né? Chegou lá no topo do ego dele, pronto, foi o declínio certo. Então as pessoas também colaboram, enchendo a bola do médium, e ele acata aquilo como uma coisa maravilhosa. O ser humano adora ser adulado, né? E as entidades que passaram a assistir ele. Só trocou um por um. O médico que assistia a ele não era maravilhosamente evoluído, mas aí o negócio mergulhou, chafundou de vez. O que era para ser um resgate de ambos se tornou um tormento para ambos, né? Agora você imagina, Chico, eu dou exemplo de Chico porque Chico é Chico, né? É ter aquela multidão toda, né? Querendo só um aperto de mão, só chegar perto dele, né? E nunca ter subido a cabeça isso, né? Nunca ter subido a cabeça, muito pelo contrário. Se ele tivesse que falar, pudesse falar com milhões de pessoas, ele falava com milhões de pessoas. Se ele pudesse apertar a mão de milhões de pessoas, ele apertava. Agora, sinceramente, gente, não existe nenhum igual a Chico Xavier atualmente. Né? Porque eu já vi vários casos, né, de grandes palestras por aqui no MAP que pessoas não conseguiam chegar perto do médico porque ele não estava muito ocupado. Ele estava muito ocupado. Entendeu? Então, Chegar perto dele. Oi? É o figurão. Chegar perto dele. É o figurão. E por isso é que eu falo, gente, igual o Chico, não tem. Pode ter a mediunidade muito exacerbada, muito bonita, ter realmente um espírito de luz perto, e aquele espírito continua porque o trabalho tem que ser feito e tudo bem. Agora, a humildade de Chico não existe. Vocês me desculpam, mas não existe. Vou aproveitar o gancho aqui. Não, existia a Dona Célia ali no Rocha, era também a médium, também o milícia. Tinha aquele que recebeu o Kardec, é o Julinho. São raros mesmo. Mas agora, veja bem, eu estava vendo na internet, vocês já ouviram falar de uma médium chamada Mayra Rocha, lá em Brasília? Já ouvi falar. Dá uma olhadinha no trabalho dela. Ainda não assisti nada dela, mas já ouvi falar. Fora de série. O trabalho dela é muito bom. Ela parece também, pelo menos lá atendendo, muito humilde. Né? Ela olha, eu estou até emocionada com isso que eu estou recebendo. Que ela recebe, ela não pergunta a ninguém quem está, ela recebe mesmo as mensagens e chega para a pessoa e fala, é para você mesmo isso, né? Entendeu? É impressionante o trabalho dela, um trabalho simples, bonito,
A mediunidade dela, realmente, eu vi já vários, né, até na internet, 10 minutinhos, 15 minutinhos, muito bonito mesmo o trabalho. Tá? Quando vocês puderem ver, vocês vejam, tá? Uhum. Parece também ser humilde, tá? Parece ser bem humilde. É nova, Rocha? ela. Mayra Rocha. Mayra Ou Rocha. Maíra Rocha. Ou Tá. Maíra, não sei. Eu não vi acento nenhum, mas pode ser Maíra. Bom, vamos lá, Elisa, vamos continuar. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial, a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmos, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil neles. A semente que não sabem fazer que frutifique, e consentirá que se tornem presas dos maus espíritos. Aí o tormento é o negócio, como é que é o nome? Trilhas da Libertação. Trilha da Libertação. Agora eu estou com o tormento da obsessão na cabeça. Trilha da Virou um Libertação. tormento. Virou um tormento. Foi exatamente isso que aconteceu. Né? Se tornaram presas dos maus espíritos, porque se deixaram cair nesse abismo. Agora nós vamos, né? Mais algum comentário sobre esses dois itens aí? Eu não. Pois é, mas acho que ficou bem assim. Eu acho que nós pegamos bem essa história da figueira que secou, né? Uhum. Pegamos bem, né? Deu para a gente. Né? Então vamos passar para as instruções dos espíritos, né? Bora lá. Sim. Instrução dos espíritos. A fé, mãe da esperança e da caridade. Item 11. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que produzem a Deus, cumpre-lhe velar, que conduzem a Deus. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Nossa, fazia o menor sentido. Cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A Muito bem. esperança e a caridade. O que é que esse espírito está falando aqui? Está falando que a fé é a mãe de todas as virtudes. Se a mãe, vamos voltar agora num plano humano que a gente vê. Se a mãe não se ocupar com os filhos, o que é que acontece com os filhos? Aquela correção, aquela energia, ensinar, assistir. Ele está colocando aqui um negócio bem interessante. A mãe. Tá? Tem que tratar bem os filhos. Ela tem que ser ativa. E outra coisa que também, quando fala que a fé tem que ser ativa, lembrando o hebraico, fé, fidelidade. É isso? E a fidelidade é ativa. A própria palavra, né? Ninguém é fiel a algo, às leis divinas, parado, sentado, ocioso. A fidelidade é ativa. Então, casa com o que está se falando aqui. A fé tem que ser ativa. Voltando para o Antigo Testamento, tá? Fidelidade. Cumpre nivelar atentamente o desenvolvimento dos filhos que gerou. E tudo isso vai nascer da fé mesmo. A esperança, a caridade, humildade. Vamos ver outras palavras bonitas aí, que eu tenho até dificuldade de falar aqui. Nasce da fé. Né? A esperança, saber esperar, saber se resignar. Caridade, trabalhar sabendo que, seja o que acontecer, né, custe o que custar, mas está fazendo algo que no futuro vai gerar bons créditos. Tudo por aí. Elisa, já passou o carro aí? A moto.
A Então esperança vamos. e a esperança e a Pode. caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Boas perguntas, né? Boas Esperança. boas para pensar, né? Que a caridade é um amor ativo, né? Trabalhando, né? A esperança também, como é que é? A fé que é aquilo. Hoje está ruim, mas eu sei que amanhã, eu fazendo o que o Senhor me pede, ou então me ensinou, cumprindo com suas leis, eu sei que no futuro o prêmio pode não chegar aqui no planeta Terra, né? Uhum. Pode chegar na vida real, né? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Opa, tocou num assunto muito importante. É a A base base do porvir. da regeneração. Regeneração, então, regeneração, o porvir. É o que nós O que estamos está nessa por bagunça vir, aí. né? É o que está por vir. Olha aí. Lá, nós vamos ter que melhorar esse sentimento em nós, trabalhar muito eles. Para poder acompanhar, Ter senão a gente base não para. vai. Ou não, Senão a gente ou não então vai. vai e não fica. Ou vai e não fica, que não É, suporta depois. A é, base. Vamos lá. é. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai conseguinte esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. Um grande exemplo disso é o nosso amigo Estevão, né? Aquele realmente era um homem de fé. Aí prova para a gente. Não tem medo do apedrejamento, né? Estamos vendo lá, né, o desencarne dele lá todo arrebentado, mas ainda fala, né? Eu conheço Cristo, ele não, e aí vai por diante o quê? A esperança, o amor que ele trabalhou na vida inteira, a esperança de conhecer o Messias, não conheceu bem como queria, né? Igual os outros apóstolos, mas conheceu, né? Viu o Messias. Se a gente lê lá atrás, ele fala sobre isso, né? Tanto quando ele pega os pergaminhos de Mateus na mão de Pedro, que fala, é ele, onde está ele? Ele procurava o Messias. Fé, esperança e caridade. Vamos lá. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham, ou mesmo não desejariam ter. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Só uma Pregai coisinha, Liz. pelo... Aí vamos voltar ao Chico. Quando o Chico abria a boca, balançava todo mundo. Tá? Ele realmente era um homem com muita fé e as suas palavras realmente eram fortes, sem cravo. Tá? Eu achei linda aquela, já falei várias vezes aqui, mas que é uma coisa bonita, a entrevista do padre Fábio de Mello com a Marília Gabriela. Né? Quando perguntam sobre o Chico, ele respeita demais esse homem. E fala um monte de coisa do Chico. Né? Olha só, é o Chico, né? A fé que transporta montanhas, né? Que as dele ele já tinha levado para longe.
bem longe, né? As imperfeições. Vamos lá? Pregai pelo exemplo da vossa fé, para a incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, que lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Esse último vocês pregai aí pela vossa esperança firme, para dar a confiança que fortifica, esclarecimento, mas mostrando, olha, eu passei por isso, eu estou passando também, tá? E a situação é essa, vamos embora, vamos juntos, vamos trabalhar juntos. É o grande papel da casa espírita, atendimento fraterno. Tá? A casa espírita, o grande objetivo da casa espírita é o quê? É a divulgação da doutrina espírita. Ah, mas tem que ter mediunidade, tem que ter sopão, tem que ter visita. Faz parte. Mas o objetivo da casa espírita é a divulgação da doutrina espírita. Que a doutrina espírita veio para cá esclarecer e consolar. É um trabalho, né? É junto, né? O esclarecimento que consola. E olha lá a figueira que secou. Vai falar bonitinho lá na frente. A fé e tal, vamos acreditar, vamos ter esperança. E é um grande problema. De boca para fora é um grande problema. Tá? Então é isso aí. Põe a criatura em condição de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Através do esclarecimento consolar, também passa a ter fé raciocinada. É o importante da fé. É o raciocínio. Não pode ser a fé cega do Milton Nascimento, que é cega faca molada, não. Bom, Elisa, o último parágrafo, né? Tende, pois, a fé, com o que ela tem de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. A racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação. Cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para atingirdes. Crede e esperai, sem desfalecimento, os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Certo? Eles estão falando aí justamente essa questão do raciocínio, né? Vamos acreditar em Deus consciente do que, pelo que nos foi passado, o que é Deus. Não porque eu acredito em Deus, o Senhor dos Exércitos, não há nada disso. O que é Deus? Os Espíritos falaram isso, mas será que é verdade que eles falam? Vamos aqui, vamos raciocinar em cima disso, vamos ver a lógica disso, vamos ver se realmente, né? E trabalhar isso em cima da gente, trabalhar a mente. Tem que ter raciocínio. Aí sim, acreditar na boa, né? Usando o intelectual mesmo, para fortalecer o sentimento. Bom, gente, já está na hora. Né? Tem uma prece aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que ela fala dos espíritos impuros, ou imperfeitos, endurecidos, não me lembro direito qual é. Que ela fala sobre os espíritos que ignoram Deus. Não necessariamente dos espíritos encarnados, mas também dos encarnados, que ignoram Deus e que ignoram as suas obras, porque as pessoas passam pela vida sem se dar conta do Criador de todas as coisas, das belezas e das imperfeições, né? Porque, aliás, ele não é o criador das imperfeições, nós que somos os cultivadores das imperfeições, né? E aí as pessoas ignoram a existência desse poder ou duvidam da existência desse poder, porque as pessoas acham que este poder está
subjugado ao que eles querem. Eles condicionam que tem que ser o que eu quero. E aí, para se convencer de que ele é o soberano, que ele que sabe o que é melhor para nós, como um pai, aí a gente coloca assim, mas eu já sou um adulto, eu sei o que é melhor para mim. Será? Né? Será? A gente sabe mesmo o que é melhor? A gente se convence de que o que a gente tem é o melhor? Não, a gente está sempre olhando, né, de cima do muro para o outro. Então, é sinal de que a gente não está convencido. Mas eu acho que não é só isso, não, Elisa. Eu acho que quem não acredita em uma força maior, eu estou falando isso porque eu já conversei com pessoas que realmente não acreditam em nada superior, né? Não é por causa disso, é por causa do mundo. Então, até você explicar que isso vem por uma reencarnação, por passado, porque é falar assim, mas é a guerra. Mas deixa acontecer a guerra, deixa acontecer, né? Fica, por exemplo, dá um exemplo que eu sempre uso, né? Os políticos estão sempre muito bem, obrigado, né? E o povo passando aquela fome horrível, né? As guerras acontecendo, os bandidos entram numa casa, matam, estupram, as crianças morrem de fome, e que não sei o quê. Onde é que está Deus nessa hora? Né? Aí até até o ensinamento reencarnacionista chegar até eles, né? E eles perceberem que através disso, né, o livre-arbítrio, você tem a oportunidade de fazer melhor, você não vem, aí você faz pior, aí você continua, né? Você continua e você continua. Esse ensinamento que não chegou até eles, ou eles não quiseram ainda abrir a mente para receber. Não é só o agradar a eles, não. É todo um mundo, né, que a gente vê a crueldade, né, nadando, né, e se dando bem, aí que assusta, quer dizer, assusta não, chega para lá, né? Então, já que é assim, né? Já que o mundo é assim, então vou viver minha vida e, né, fazer o que eu tenho que fazer. Às vezes são pessoas de ótimos caráter, né, que fazem as suas obrigações, que são ótimos pais, ótimas mães e tudo, mas não acreditam em Deus pelo mundo, né, pela atualidade do mundo, né, por um passado de mundo também, né, que desde que mundo é mundo, a maldade existe. E aí ficam pensando, poxa, mas e aí? Onde é que estava Deus? Onde é que está Deus? Onde é que ele vai vir? Onde é que ele vai ajudar? Né? Eu acho que também tem muito disso, né? Só falar uma coisa, Consuelo. Eles acreditam no mundo, por isso que pensam assim. Esse que é o grande problema. Não acreditam em Deus, acreditam no mundo. Porque Esse é o grande né, Fran, eu problema. acho que fica muito difícil, né? Quando você não pensa numa vida após a morte, né? Que você volte para consertar. Todas as igrejas falam de céu, inferno e purgatório. É vida após a morte. Não, mas a vida após a morte aqui, né? Aqui se faz, aquele famoso aqui se faz, aqui se paga. Não, mas é o céu, inferno e purgatório. Vai morrer, ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório. As outras religiões ensinam isso a gente. Não ensina a reencarnação, nem a vida continua, nada disso. Ensina isso. Mas se isso é um pós-vida, encarnado, né, na carne, eles não respeitam. Então, que eles não acreditam em Deus, que acreditam no mundo. Mas uma hora vai ser aberta a cabeça de todo mundo, você pode ter certeza. Vê, a base da regeneração, a fé. Eles vão também passar a ter a fé raciocinando. Esse que é o grande detalhe, né? Vamos à prece. Vamos à prece, né? Já está, vou parar a Vai fazer gravação. comercial?